Entrei. Sim, sou eu mesmo. Wesley, você consegue falar alguma coisa? Wesley, te convidei para entrar como, como speaker. Você tem que aceitar, daí você aparece aqui também. E a Fernanda também entrou aí como speaker. Estou esperando vocês entrarem. Vamos ver o que acontece. Tcharam. Tem mais gente aqui, a Virliane também quer entrar. Vamos lá, peraí. Ver quantos tem.
Já tem 9 na sala. Já temos 9. É porque essa é direto, né? Esse não precisa fazer inscrição por e-mail. Muito bem. Já temos 9. Vamos fazer aí uma tentativa. Vocês podem colocar, então, a pergunta por escrito. A Lúcia está aí também. A Lúcia entrou. Boa noite. A Lúcia, a Alessandra, a Fernanda, Jaqueline, Gesley, a Célia. Muito bem. Quem mais está faltando? Deixa eu ver quantos são. Somos 9. Tem mais um comigo, 10. Já está esquentando. Acho que o pessoal está entrando. Room owner. Que coisa, hein? É porque, sabe o que aconteceu? Houve uma mudança até dia 1º de maio, o Webinar Jam fazia transmissões direto usando a plataforma do YouTube. Mas a partir do dia 1º de maio, o YouTube cortou esse serviço para outros assessores, como se diz, canais de Hangout, que todos estavam usando a plataforma. É como se fosse, cada um tinha o seu vagão de trem e usava o mesmo trilho do Google, quer dizer, fazendo concorrência com eles mesmos. Então, o Google, que é esperto, quer ficar só com eles, cortou esse serviço. Então, agora, o Webinar Jam abriu, eu tive que fazer uma outra setagem lá para fazer essa nossa transmissão agora de uma outra maneira, né? Então tá aqui. Eu queria saber de novo quais são as pessoas que têm dúvidas e se vocês acham que a gente pode se a gente pode fazer a nossa conversa hoje mesmo ou deixa para amanhã, como eu tinha falado. Muito bem. Obrigado, Fernanda, por ter postado o link. Pela Fernanda pode ser hoje. O que vocês acham, pessoal? Eu vou colocar perguntar lá no... Muito bem, estamos aqui. Eu estou com o WhatsApp aqui ligado do lado. Vamos lá, tem uma pergunta. Eu queria, viu, Lúcia? Posso conversar isso aí? Lúcia, por você pode ser. Eu acho que a gente podia fazer hoje, aproveitar, e até porque, já que serviu de aprendizado, né? Então, vamos fazer. Bom, então, tá todo mundo aí me ouvindo, tá todo mundo me compreendendo direito. Deixa eu puxar aqui o alto-falante, o microfone para baixo. Tá todo mundo me ouvindo direito? Respondam aí por escrito. Vocês estão ouvindo hoje? Tá ouvindo bem? Como é que vocês estão? Tá tranquilo? Pode ser, tem as perguntas, né? E
Gesley, você está de novo? Ok. Graziela também entrou. A Fernanda colocou no grupo. A Célia, tudo bem? E a Alessandra também pode ser. Ah, também não consigo entrar neste link. O Hélio, deixa eu ver. Dá o link lá pro Hélio no WhatsApp. Alguém pode pôr lá no WhatsApp qual que é o link pro Hélio? Copiar. Muito bem. Ok, pessoal, então vamos começar. Deixa eu ver, eu coloquei já, Fernanda, eu ponho, ótimo. Então é o seguinte, eu queria fazer, antes da gente iniciar, um, um resumo do módulo 2, rapidamente falando, e depois desse resumo, a gente segue para as perguntas. Pode ser? O que vocês acham disso? Se você acha uma boa ideia, a gente faz uma coisa rápida, de uns 5, 10 minutinhos, dá só para a gente contextualizar, né, e entrar num Webinar Jam. Quando deseja encontrar o conteúdo da sua tela com escolha que você consegue compartilhar. Tela, a janela do aplicativo. Ah, tá, cancelar, ok. Você achou ótimo, ótimo, excelente. Muito bem, então é o seguinte, nós falamos, deixa eu colocar aqui, espera um pouquinho só. Uhum. Tcharam. Individuação. Individuação, muito bem. Então vamos lá. Vamos começar tudo de novo. Boa noite a todos, né? Aqui está, eu sou o Adailton, estou falando para vocês num webinário, está ao vivo no Webinar Jam e também aqui no Facebook Live. Nós estamos falando das bases da constelação sistêmica. O que acontece é que nós temos que saber que o indivíduo, todos nós, eu, você, temos aquilo que é o consciente e aquilo que é o inconsciente. O consciente é a pontinha do iceberg. É o que eu percebo, sinto, penso, acho, meus 5 sentidos percebem. Então, isso é o consciente. É 5% daquilo que é o material de cada um de nós. 95% é inconsciente. Muito bem. Então, como é que se forma esse inconsciente? Ele se forma desde a concepção até o nascimento e principalmente nos primeiros anos de vida de cada um de nós. Então, acontece a individuação, a formação do eu. Para formar o eu, cada indivíduo, os 7 bilhões de pessoas que tem na face da Terra, são diferentes um do outro. E como é que fica diferente? Porque cada um nasce de um pai e de uma mãe diferente, em um momento diferente desse homem e dessa mulher. Então,
tem o primeiro filho, o segundo, o terceiro, o quarto, enfim, cada um ocupa um espaço e cada um tem uma função. Por isso que cada um é diferente do outro. Até porque eu sou eu hoje, amanhã eu sou diferente, sou uma outra pessoa. Né? Então, a cada dia a gente muda. Muito bem. Nesse período de formação do self, aquilo que o Jung descreveu como sendo o self, que é o seu eu verdadeiro, ele vai se formando através da percepção do mundo. Aquilo que eu percebi da minha mãe, aquilo que você percebeu da sua mãe, aquilo que todos nós percebemos do mundo. Então, desde o útero, quando eu punha a mãozinha a primeira vez assim, percebi que existia um útero, o parto, depois como é que eu encontro essa mãe, como é que eu cresço, vou aprendendo a andar, vivo a minha infância, tá certo? E nessa primeira infância, nos primeiros 15 anos, eu tive o primeiro movimento em direção à busca do amor. Né? Por quê? Para ser um ser humano, eu preciso existir. E para existir, eu preciso pertencer a alguma coisa. E o primeiro pertencimento que eu tenho é a minha família. Então, eu pertenço à minha família, você pertence à sua família, e, e aí, cada um de nós temos uma experiência de pertencimento. Porque essa mãe e esse pai, que nos fazem pertencer, também têm os seus problemas, suas dificuldades, suas frustrações, suas ansiedades, seus medos, suas raivas, suas decepções, suas vontades, seus sonhos, sua religião, enfim, cada um deles tem um universo. E nós, como criança, vamos interagindo e vamos fazendo este eu. O problema é que quando você faz o seu eu, a sua essência, você não pode mostrar quem você é. Você não mostra o seu self. Você mostra a sua sombra. Você mostra a sua máscara. Né? A sua máscara é aquilo que todo mundo vê. Isso quem descreveu foi o Jung. E por falar em Jung, vamos lembrar que o Jung também foi o primeiro a falar do inconsciente coletivo. E o que é o inconsciente coletivo? Se não o campo morfogenético da constelação. Né? Então, lá na década de 1820, há 100 anos atrás, o Jung já falou, opa, tem muita informação disponível para todo mundo. Muito bem, então, está formando o eu, o self, só que eu não mostro quem eu sou, eu não consigo mostrar toda a verdade do que eu sinto. Eu não consigo mostrar toda a verdade do que eu penso. Eu mostro a máscara. E aí, esse eu, ele faz, o meu self, ele faz um movimento de busca do amor em relação à mãe. Quando ele vai em direção à mãe, ele muitas vezes tem um movimento interrompido. Essa mãe está trabalhando, essa mãe viajou, essa mãe não está disponível, essa mãe está deprimida, essa mãe está doente, essa mãe morreu, essa mãe viajou, essa mãe foi trabalhar, enfim, são muitas as opções. E aí a criança começa a viver essa solidão, esse movimento, essa frustração. Então, aí depois, isso acontece nos primeiros 7 anos. Depois tem o movimento em direção ao pai, que é dos 7 aos 15, onde a criança conhece o diferente, o outro. Quando ele faz esse ciclo e fecha os 15 anos, teoricamente, em um filho saudável, já conheceu a mãe, que é o igual, já conheceu o pai, que é o diferente. Quem não conhece o pai, não sabe lidar com o diferente. Não aceita que as pessoas pensem diferente. Aí vem toda aquela restrição religiosa, restrição aos homossexuais, restrição... Enfim, todo mundo que é diferente, não pode. Bom, estamos falando de pessoa saudável. Conheceu a mãe, conheceu o pai, e às vezes tem um movimento interrompido em direção ao pai, né? Que acontece por volta dos 7 anos. Quando essa criança chega com 15 anos ele deixa de ser criança, ele entra no mundo adulto.
E o que acontece nessa fase? Aparece a sexualidade. A sexualidade é aquilo que empurra a pessoa, a criança, em direção à vida adulta. Quando ele entra na vida adulta, tá certo? Ele começa a buscar o universo dele ao qual ele vai pertencer. Então, a evolução do ser, aquele ser, o self, a máscara e a sombra, ele começa a entrar em conflito e muita coisa foi introjetada. E muitas vezes esse indivíduo, você fez isso, abriu mão de ser você mesmo, ser você mesma, para ser aquilo que sua mãe queria que você fosse. Para ser aquilo que o papai queria que você fosse. Para ser aquilo que a sociedade, que a escola, que as tias, os avós queriam que você fosse. Agora eu pergunto, a sua alma aceita isso? A sua alma não aceita. E aí você começa a querer voltar para a sua essência, para o seu eu, para o seu self. Quem traz você de volta? Quem traz você de volta? Doença. As doenças, o sofrimento, as depressões, os acidentes, as perdas. E aí começa a ter todo o descobrimento do mundo, dos outros, do namoro, do casamento, até que esse indivíduo, que era uma criança, virou adulto, vira mãe ou pai. E aí ele recebeu, e aí ele começa a dar o que ele recebeu. Então nós, durante o curso, no módulo 2, nós estamos falando das dúvidas do módulo 2, que foi dado do curso Inteligência Sistêmica, né? Os alunos estão ao vivo ali no webinário. Então, a cada setênio tem um foco principal e nós vimos que esses focos principais vão se alternando e a cada fase existe uma prioridade de cada ser humano. Muito bem, e aí eu acho que basicamente foi isso o tema do nosso módulo e eu entraria agora nas dúvidas, né? Então, a primeira dúvida que nós temos aqui é uma dúvida que a Lúcia falou, a Lúcia perguntou a respeito do tal do congelamento. O que é isso, congelamento? É assim, quando você tem esse movimento interrompido em direção à mãe, ou em direção ao pai, ou quando existe uma frustração muito grande, um sofrimento muito grande, é como se a alma dessa criança ficasse congelada. Frozen, né? Não é à toa que tem aquele filme Frozen. Bom, então, aí o que acontece é que esse congelamento fere a alma da criança e ela não consegue lidar com aquilo. Então, por exemplo, uma criança, ela perde um dos pais, a morte da mãe, a morte do pai, ou viaja, ou os pais se separam, uma coisa, quando a criança tem, sei lá, 2 anos, 3 anos. Aquilo a criança não consegue lidar, porque dentro da criança, o pai e a mãe estão sempre juntos. Então, a criança congela e fica com aquele sofrimento a vida inteira. E lá, às vezes, quando tem 30, 40, 50, 60 anos, vai ter a oportunidade de voltar. Deixa eu falar aqui com a Heidi. Voltar e descongelar e lidar com aquilo, né? E aí é a hora que todo mundo pode se livrar dos sofrimentos, das doenças que estavam no inconsciente. Então, as doenças trazem, aliás, a doença é o tema do módulo 3, que nós vamos trabalhar isso. Então, Lúcia, quando você faz uma constelação familiar sistêmica, aparece aquele congelamento, aquele sofrimento, aquela doença, né? E aí, esse sofrimento vem à tona na constelação e você pode se libertar de um dos congelamentos. Então, por exemplo, tem uma paciente que
a mãe dela, quando ela, a menina, tinha 2 anos, o pai chegou alcoolizado em casa, foi bater na mãe. Ela viu aquilo, correu e colocou a carinha e a mão do pai pegou numa criança de 2 anos. Ela ficou congelada. Ela ficou presa à mãe dela. E ela não conseguiu sair daquela situação. E até hoje, já tem 50 anos e ela vive essa dificuldade de se desligar dessa mãe, porque ela se sentiu maior que a mãe, salvadora da mãe. Então, quando você faz essa constelação, ela toma consciência disso e ela vai começar a lidar com isso agora como adulto, como uma mulher de 50 anos, e não como uma criança de 2 anos, entende? E isso leva um tempo até ela conseguir descongelar daquilo. Aí vai surgir outros congelamentos, outros momentos, outras cicatrizes da alma desta criança. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Vamos lá, deixa eu ver. Ah lá, alguns alunos vão me perguntar as perguntas para fazer, pois não conseguem acessar o chat. O congelamento também acontece em caso de violência doméstica? Sim. Tudo que não é natural para uma criança lidar, isso fere a alma da criança e ela entra, ela congela, ela paralisa. Então, por exemplo, uma criança que perde a mãe com 3 anos, ela fica paralisada, ela fica criança a vida toda. Ela vai reagir como criança com 40, com 50, com 60 anos. Não é que ela não vai trabalhar, não é? Não, ela vai trabalhar, ela vai estudar, ela vai montar família, ela vai casar, mas na situação de crise, ela reage como criança. Exatamente, ela fica infantil, ela não sabe o que fazer, ela não sabe como lidar com a vida como uma, é, como uma mulher adulta. Ok? Ah, então vamos lá, tem algumas outras perguntas. Ah, vamos lá. Deixa eu ver aqui. A criança. Ah, sim, a Heidi fez uma pergunta que é assim: aquela pessoa que só coloca a culpa em você por tudo, pela sua vida, pela sua existência, e acha que você é culpado de tudo, pelo que acontece na vida dela. Alguém conhece alguém assim? Já, né? Eu já convivi com pessoas assim, que ela não tem culpa de nada, você é culpado de tudo, e quando de erro, né? Daquilo que não dá certo. Então, e ao mesmo tempo que ela quer você por perto, essa é a pergunta, né? Ela quer você longe ao mesmo tempo. Então ela não sabe, às vezes ela é adulta, às vezes ela é criança. E mesmo tempo que não trabalhe mais com você, quando você diz que vai embora, então ela fica maluco, dizendo que se sair, e para prejudicar mais a pessoa ainda, dizendo que a pessoa se sair às vezes vai se matar, vai se jogar pela janela, né? Então essa pessoa está usando você. É o que chamamos de psicopatia. O psicopata, ele é um traço de caráter. Ele não é um psicopata assassino que sai por aí. Não, isso é um psicopata assim, grau 10. Existe psicopata grau 1, grau 3, grau 5, enfim. Só que o psicopata não faz nada se você não permitir. Ele só faz se você permitir. Então você é totalmente tão responsável quanto ele. Nenhum abusador abusa se você não se deixar ser abusada. Tá? Então, todo abusado tem responsabilidade, 50% nisso. A gente fala, fulano vem e me abusa de mim. Sim, porque você decide, porque você deixa. Porque eu permiti, porque você permitiu. Se não, ó, nós treinamos lá no Nova Melodia Feminina, ó, aqui não, chega, né? Botar limites. Muito bem. Minhas dúvidas pelo WhatsApp mais cedo. A Alessandra passou as dúvidas pelo WhatsApp. Deixa eu achar. Vamos lá. Tadã. A Alessandra tá aqui, deixa eu ver. Tá aqui, suas dúvidas, Alessandra. Conheço mães de adolescentes e o discurso delas é que preferem que os filhos falem tudo.
primeiro beijo, primeira relação sexual, e aí vai. Porque assim elas sabem como orientá-los. Diante de exemplos assim e tantos outros, dentro da visão sistêmica, podemos dizer que até que ponto este tipo de relação barra vínculo entre mãe e filho é aceitável? Até onde o filho tem que contar para a mãe, o pai, sobre as suas coisas? Muito bem. Então vamos lá, né? Alessandra, mãe não é amiga. Eu vou até escrever aqui, ó. Mãe não é amiga, tá? Mãe é mãe. Porque se mãe tá tentando reconectar aí, tá usando a internet. Se mãe for amiga, se mãe for amiga, ela deixa de ser mãe. Então, quando ela é mãe na função de mãe, ela não pode ter esse envolvimento com a filha como se fosse uma amiguinha, uma coleguinha da filha. Veja, é como um político que ele tem a função dele, mas tem um amigo. Então, por exemplo, ele cobra os impostos do mundo. Aí tem um amigo, que é amigo dele, ou o pai dele. Aí ele não vai cobrar os impostos do pai dele, porque é amigo ou do amigo dele. Não, na função dele ele tem que cobrar. Então, a mãe, quando ela se torna amiga da filha, ela perde a função de mãe. Ela perde a autoridade de mãe. A autoridade de mãe que sabe colocar limites e que diz para a filha, olha, isso não. Então, a filha fala para a filha, tem mãe que mexe na bolsa da filha. Fica abrindo, tem mãe que olha os livros, os cadernos, tem mãe que vasculha o diário da filha. Meu, isso é um abuso, entendeu? Isso é uma invasão de privacidade, né? E o que ela vai fazer com essa informação? É uma infantilização da criança. E a criança vai ficar com muita raiva, e essa filha vai ter muita raiva dessa mãe. E a primeira oportunidade que ela tiver, ela vai, ó, cair fora. Cair fora, né? Tá? Então, muito bem. Então, assim, mãe não é amiga de filha, tá? Mãe é mãe. Porque na hora que você tiver que dar uma bronca, você vai dar uma bronca. Aí a filha fala, mas você não é minha amiga, você não pode falar isso, né? Tá? Muito bem. Vamos lá. Outra pergunta aqui da Alessandra. Podemos dizer que o pai também, de forma inconsciente, desejou ter um filho para que este, quando fosse adulto, fosse um pai para ele? Ou para que o filho viesse a salvar o casamento? Ou seja, o pai também idealiza o filho? Muito bem. Alessandra, você perguntou agora a respeito de pai. Se o pai idealiza o filho, sim, a resposta. O pai também, um homem, ele não entra na função de pai assim como a mãe, porque a mãe tem a barriga, ela sente a criança mexendo, ela sente a criança, né? Mas o pai, ele demora para cair a ficha, porque ele vê a criança, ele pega. Eu tive um pai que demorou 2 meses para pegar a criança, primeira vez no colo, porque ele não tinha medo de quebrar. Tem pai que não sabe trocar, tem pai que não sabe, né? Porque são coisas do feminino, preparar a comida, dar o colo, fazer dormir, dar de mamar, são questões da mãe, né? Então, o pai idealiza assim. O que acontece algumas vezes é que esse pai não teve uma mãe presente e ele quer que esse filho entre no papel de mãe do pai. Então, um filho homem entrando no papel de mãe desse pai, cuidando desse pai a vida toda, né? São pais que, na idade, na sua velhice, eles se infantilizam. E aí eles querem ser cuidados, querem ser salvos, e os filhos vão dando poder para os filhos, e eles ficam totalmente dependentes dos filhos, financeiramente, emocionalmente, familiarmente, e os filhos crescem numa função que não é própria deles, tá?
Então, esse aspecto do pai também. E outra coisa que acontece do pai em relação à filha. Nós vemos muito isso nas constelações, né? As filhas ficando no lugar da mãe, do lado do pai, como a namoradinha do pai. E muitas vezes fico nessa armadilha o resto da vida. Deixa eu ver aqui, mas não é viável a prevenção no caso de pedofilia? Prevenção para pedofilia, olha, Fernanda, uma mãe e um pai que criam uma criança de uma maneira saudável, cada um na sua função, não vai acontecer isso. Essa criança não vai buscar esse tipo de ela não vai ter acesso a uma vida sexual, ela não vai ter essa necessidade. Uma criança que é vista, reconhecida, amada e que interage com toda a família, ela não vai precisar buscar esse tipo de amor, porque a criança que passa por uma violência sexual, embora ela seja passiva, embora ela seja vítima, ela não é vítima total. Em algum aspecto, isso tem a ver com a história de vida dela e muitas vezes, inconscientemente, ela está buscando aquilo também, né? Outra pergunta. Doutora Deito, o fato de romper com a minha mãe foi libertador, mas por conta da dificuldade fiquei doente. Isso pode acontecer? Bom, romper com a mãe é parte do processo de caminhar para amar a mãe. Deixa eu explicar. Quando a filha está dentro da mãe, na gravidez, tá? Depois, a filha nasce e sai da mãe. Só que daí ela vai amamentar, ela fica grudada na mãe. A filha, até 1 ano e meio, pensa que é a mãe. Aí, o que acontece? Ela vai se individualizando, ela vai criando a individuação, o seu self. E essa mãe quer que a filha fique grudada nela, cuidando dela o tempo todo, né? Então, o primeiro passo para você existir é sair de perto da mãe. Essa ruptura, ela tem que acontecer. Normalmente quem faz isso é o pai. O pai tira a filha dos braços da mãe. O pai corta o cordão umbilical e põe a mãe no mundo. Depois, essa filha vai poder voltar, depois de conhecer o pai, ela volta a estar com essa mãe, mas já como mulher com corpo de mulher, com seios, com pelos pubianos, já menstruando. Então é uma mulher adulta, ela volta com a mãe e aí elas podem ser filha e mãe. Entende? Mas depois, sim, aí ela toma essa mãe, ela ama essa mãe, tem ela como mãe e vai para a vida dela. Esse é o caminho saudável. Ela não, se ela fica presa ao resto da vida, ela fica com raiva dessa mãe. Ela fica perto da mãe, mas ela fica com raiva e o dia que ela puder, ela vai sair de perto da mãe, sim. Ok? Vamos lá. Esse de ficar doente, claro, porque não é uma decisão racional. Você viveu ali. É como a pessoa que fica dentro da prisão, vive 30 anos na prisão. Já viram esse caso? Existe uma síndrome, né? A pessoa vive na penitenciária 30 anos, não consegue sair, não consegue mais viver aqui fora. Ela vem e ela volta para a penitenciária. A pessoa que fica grudada muito com a mãe, ela não consegue sair, ela não tem elementos para andar sozinha como indivíduo, fazer suas escolhas, ter segurança, enfrentar, ter um casamento saudável, enfim, ela vai ficar sempre ali dependendo da mãe. Então existe esse conflito. Quando ela se afasta, pode vir a doença sim, tá? Tive faringite aguda, agora que acabou, melhorou meu trabalho e a prosperidade começou a melhorar. Uma sensação de liberdade grande. Claro, porque quando você está aqui, você está na sombra da mãe, você não existe totalmente. Então, fica preso, fica limitado, não existe totalmente, né?
eu me sentia salvadora da minha mãe, tudo eu achava que tinha que fazer por ela. Pois é, de uma maneira inconsciente, a sua mãe deu poder para você ficou grande, você se sentiu vaidosa, poderosa de poder cuidar da mãe, a filha que cuida da mãe, a filha que é, é, traz os bens para a mãe, a filha que salva a mãe. Mas isso é uma grande cilada, isso é uma armadilha. Isso é uma armadilha, né? Por que algumas mães não conseguem exercer a função materna? Pelo seguinte questão, porque você não dá o que você não tem. Essa mãe não recebeu, não teve uma mãe saudável, uma mãe que foi mãe dela. Às vezes foi uma mãe que quis ser filha, que teve uma filha para que essa filha fosse mãe dela. E vai repetindo de geração em geração. E as filhas virando mãe das mães. Isso é uma armadilha. E isso, a constelação familiar sistêmica é muito boa para trazer a esta consciência, né? Vamos lá, mais uma pergunta aqui. Casamento como o do presidente da França pode se ver como incesto? Lúcia, não, Lúcia, porque eles se conheceram. O incesto é quando uma criança ela é seduzida como criança por um adulto e, e, e no caso, incesto é com família. Eu não sei exatamente o grau de parentesco dele, do Emanuel, com a mulher dele. Eu sei que ela é mais velha do que ele, 20, acho que 20, 21 anos, 20, e que eles se conheceram quando ele era estudante e ela era professora dele. Então, é possível se apaixonar. Eu pergunto, espírito, alma, tem idade? Alma tem idade? Espírito tem idade? Então, o corpo tem, né? Então, um jovem de 18 anos se apaixonar por uma mulher de 30, quase 40 anos, aconteceu, e eles estão juntos, estão casados todo aquele tempo, e eles estão juntos, e ele virou presidente da França, né? Tá vendo? Quer dizer que fez bem o casamento. Então, eu acho que ele saiu ganhando com isso, e com certeza não vejo como algo patológico, né? Agora, existem mulheres mais velhas que gostam de ter namorados mais jovens. Isso é normal também. Tem mulheres mais jovens, com 20 anos, que se casam com homens de 50. Já vi isso acontecer. E às vezes são casamentos que duram uma vida inteira. Então, é muito difícil a gente julgar porque a pessoa que faz isso, ela está precisando fazer isso. E ela quer fazer isso, né? Vamos lá, outra pergunta aqui. Uma pergunta que fiz no grupo tem uns dias. Você tem ela aí? Eu preciso perguntar de novo. Eu tenho que procurá-la, Gesley. Se você achar ela por aí e puder mandar de novo, eu agradeço se você puder mandar essa pergunta de novo, tá? Enquanto isso, eu vou responder aqui. Doutora Dailton, filhas que não conheceram o pai por morte ou separação vão ter problemas de relacionamento? Vão ter muito problemas, porque é o seguinte, eu disse que na formação do eu, do self, o primeiro movimento da criança é em direção à mãe. É onde ela sente todo o pertencimento, é onde ela conecta com a vida, é onde ela conecta com esse planeta, por isso que chama Mãe Terra, né? Ela conecta com esse planeta. Então ela conecta, ela aterriza através do acolhimento da mãe, nos braços da mãe, no amor da mãe, no colo da mãe, no leite da mãe, na barriga da mãe. Então ela aterriza. E essa criança, a mãe é tudo para ela. Tanto assim que muitas crianças, quando a mãe desaparece, a mãe vai na sala buscar alguma coisa, ela entra em crise, ela chora. É como se a mãe tivesse morrido, desaparecesse e não fosse mais voltar. Então, a filha que só conhece a mãe,
ou o pai morreu, ou na idade de fazer o movimento em direção ao pai, a mãe não permitiu que ela fizesse esse movimento, ela vai ficar presa nessa cilada. E aí, ela corre o risco de não conhecer o diferente. Então, ela não vai conseguir estabelecer ligações maduras com homens. Ela vai procurar homens maternais, ela vai ser sempre uma criança querendo ser cuidada, ou, às vezes, ela entra dentro do homossexualismo. Ela vai procurar sempre uma outra mulher, porque ela não consegue estar com o diferente. Ela consegue só estar junto com o igual, porque ela está presa à sua mãe. Respondi, Fernanda? Vamos lá, pergunta do Gesley. Gesley, eu tenho uma pergunta, quero saber. Qual que é a sua opinião? Em situações antigas, em que a pessoa tem uma situação, por exemplo, de dificuldade de relacionamento há 30, 40 anos com os pais, qualquer um deles. Você acredita que possa levar mais tempo para chegar numa cura devido ao longo tempo do conflito? Não. A profundidade do problema, Gesley, não está no tempo de evolução da idade dessa pessoa. Está na intensidade da tomada de consciência. Se você tomou consciência de que você estava numa armadilha, preso no colo da sua mamãe, com 30, com 40, com 50 ou com 70 anos, e isso doer, isso for dolorido, se isso for dolorido, você vai querer sair. Você vai querer viver, porque estar ligado ao pai ou à mãe dessa maneira é não viver. Uma filha que vira mãe da mãe, ela não vive a vida dela. E isso vai ser, lá na frente, vai sentir falta. Vai trazer infelicidade, doença e outras coisas. Então, não depende do tempo, depende do quão dolorido é isso para ela. Porque se isso for muito dolorido, ela vai ter o ímpeto de sair dessa armadilha, dessa ligação patológica. Nessa aí tem um outro detalhe. Depende também da força da paternidade, da força do pai, porque é na força do pai que o filho e a filha vivem a sua vida, vão para a vida. Esse movimento de ir para a vida tem a ver com a força do pai. Essa semana deu uma paciente e falou: eu não sinto muita força do meu pai. Eu falei: mas você conquistou sucesso profissional, você saiu do Brasil, você aprendeu uma outra língua, você empreendeu um monte de coisas, você abriu empresa. Como? Na força do seu pai. Claro, né? Então, é na força do pai que faz o filho e a filha irem encararem a força de ir para a vida. Respondi o Gesley. Se foi, confirma para mim aí. Ok? Vamos lá. Outra pergunta aqui. O Estatuto do Idoso preconiza que os filhos deverão amparar os pais na velhice. Como isso pode ser traduzido na visão sistêmica? Uau! Tendo situações assim e gostaria de orientar os filhos de uma maneira que fique mais leve para eles. Alessandra, amparar é uma coisa, salvar é outra coisa, ser esteio é outra coisa, controlar é outra coisa. Então, amparar, eu amparo minha mãe, eu amparo meu pai, como filho. E graças a Deus tenho o privilégio que os dois são vivos. E que eu posso dizer para eles, eu te amo. Né? Domingo eu pude dizer para minha mãe, eu te amo, como filho. E não mais como salvador dela. É muito difícil você explicar para uma pessoa que viveu a vida inteira como salvadora da mãe, ou um homem salvador da mãe ou do pai, e falar que esse movimento
não é saudável, ele não vai gostar de ouvir isso, né? Ele vai dizer, você não tem compaixão, você não sabe o que é isso. Eu já tive primos que me falaram, que vieram falar para mim, né? E o que acontece muitas vezes é que os filhos infantilizam os pais. Colocam os pais como se fossem crianças. Ah, vocês dependem de mim. Eu cuido de vocês. Eu decido agora para vocês. Isso não é saudável. Saudável é honrar o pai e mãe. Está escrito, né? Honrar o pai e mãe, primeiro mandamento. Por quê? O que é? Da honra. Honrar não é ficar infantilizando, é colocá-los acima. Você não honra uma pessoa que está abaixo de você. Você dá honra a uma pessoa que está acima de você, que é maior, que é mais forte, que é melhor e que sabe mais que você. Até porque foi graças a eles, a coragem deles, que você existe. Então, Alessandra, eu acho que, sistemicamente falando, é uma coisa. Agora, você trabalha numa função, às vezes, numa vara da infância. Você encontra muitas agruras. Eu tive já uma paciente que ela era promotora de uma vara da infância. Ela entrava muitas vezes na consulta chorando. As coisas que ela via lá, que eu nem vou contar aqui, são patologias, desvio do saudável muito longe, né? Então, não dá para você lidar de uma maneira saudável com uma família que não está saudável. Então, o que pode fazer, Alessandra, respondendo a sua pergunta, é fazer perguntas. Isso é bom para você? Isso é saudável? Você está feliz com isso? São perguntas simples, e que faz a pessoa pensar. Você está ajudando realmente, fazendo um bem para os seus pais dessa maneira? Ou você está infantilizando os seus pais? Você se sente mais forte que a sua mãe, mais forte que seu pai? É assim, né? Então, isso você pode fazer dessa maneira. Oi, Luísabel, tudo bem? Que bom que você está aprendendo. Que bom. Todos nós estamos aprendendo. Eu também estou aprendendo a cada dia. Eu estou nesse movimento com todos vocês de aprendizado. E espero que eu nunca diga que eu cheguei lá e já estou sabendo. Agora, por que eu sou professor? Porque o que eu sei, eu compartilho. O que eu sei, eu divido com vocês. E não é que eu sei mais. O que eu comecei antes. E quebrei a cara mais vezes que vocês. Só isso. Então, eu posso aqui compartilhar um pouco com vocês. Tem mais uma pergunta aqui. Mulher que busca homens mais velhos não estão buscando um pai? O que você acha? Você acha que mulher que busca homens mais velhos estão buscando o pai? Você acha? Responde para mim aí. Depois eu vou responder a sua pergunta aí, Juliana. Acho interessante, né? Dá um exemplo de infantilizar e de amparar. Muito bem. Infantilizar é assim, quando a mãe caiu uma vez, aí o filho vai lá e proíbe a mãe de sair da casa dela. Ele não pode fazer mais. Ela tem que ficar sentada no sofá assistindo televisão o dia inteiro. Isso é infantilizar. O que é amparar? Amparar é chegar lá e conversar com ela. Olha, a senhora caiu, machucou um pouco, ainda bem que não se quebrou, mas poderia ter sido mais grave. E se for mais grave, a senhora vai perder de rodas, a senhora pode perder uma perna, é a sua perna, eu não posso ficar aqui cuidando. Então a senhora preste atenção no que vai fazer. Entende? Você dá poder. Ou ela caiu, você vai lá, pega ela, leva no médico, no ortopedista, o ortopedista faz tudo e leva de volta para casa. Tá vendo? Ó? Aconteceu assim. Agora é com a senhora administra. Mas, ao mesmo tempo, você vai tomar atitudes, às vezes, e falar, olha, vamos colocar corrimão nas paredes, vamos tirar as escadas, vamos tirar os tapetes. Você toma as providências necessárias para que não aconteça outra queda mais grave. Entendeu? Então não é não fazer nada, não. Eu estou dizendo é agir com amor, agir mas respeitando
o pai e a mãe, sem se colocar acima deles e dando liberdade para que eles possam escolher. Tem uma pergunta aqui: mãe que trabalha fora versus mãe que fica em casa para cuidar dos filhos. Qual a opção mais saudável na criação dos filhos? Muito obrigada pela pergunta, Juliana. Vamos lá. As duas são saudáveis. A criança precisa de mãe, eu diria, nos 5 primeiros anos de vida. Se a mulher, a mãe, puder abrir mão do trabalho durante os 5 primeiros anos e ficar com essa criança, vai ser muito importante, porque a criança está formando o self, o eu dela, e ela precisa dessa mãe por perto. Então, depois disso, ela vai precisar cada vez menos da mãe. Aliás, no Dia das Mães eu recebi acho que foi escrito pelo Dalai Lama, que a mãe deve ser desnecessária. A mãe que ela é cada vez mais desnecessária é a mãe legal. Isso. É a mãe que o filho não vai mais precisar dela, que ele vai ter a sua própria vida. Depois desses 5 primeiros anos, a mãe pode voltar a trabalhar tranquilamente, cuidar da sua vida, essa criança vai para a escola, essa criança vai ser cuidada pelo pai, essa criança vai conhecer os amigos, os primos, fazer viagem, e daí para frente ela vai pegar rumo ao mundo. Então eu acho e aí é saudável que essa mãe volte a trabalhar, porque senão a criança passa a ser a vida dela. E aquela criança passa a ser dela, e isso não vai ser bom para nenhuma das duas. Respondeu? Muito bem. Muito bem. Cadê? Ok. Que mais? Temos alguma outra pergunta aqui? Ok. Ficou mesmo, Fernanda. Ok. Gesley. Cadê? Ok, nós já falamos da sua pergunta. Então tá. Olha, pessoal, eu acho que falando sobre a constelação familiar sistêmica, então, que nós vimos aí, teve até a reportagem recente no Fantástico, achei muito interessante, quando se aplicou, está sendo usada pelo direito, pela justiça, mas os casos são familiares, né? Você viu que começou na vara da família. A vara da família, onde há processos, particularmente os divórcios litigiosos, onde duas pessoas que dividiram o teto tantos anos não conseguem chegar a um acordo, não consegue um falar com o outro. Cada um se fecha na sua essência e não rola essa conversa, essa divisão. Né? Então, é bastante interessante, bastante saudável para muitos casais poderem se olhar e se ver na constelação sistêmica, olhando para os representantes deles de fora e sem ninguém falar nada, né? E vale também nos casos cíveis e até mesmo nos casos trabalhistas, onde a constelação traz aquilo que está no inconsciente à tona, ela traz para fora, para o consciente. Então, tudo fica mais claro, mais saudável, né? Muito bem. Tem uma pergunta aqui. Mas existe na visão sistêmica uma ideia de que até tal ponto os pais podem orientar e aconselhar os filhos adultos nos seus relacionamentos conjugal e parental? Alessandra, não tem esse tal ponto. Primeiro que conselho você não faz para quem não pediu. Então, quando a filha ou o filho precisa, eles vão tentar assim, mãe, me dá a sua opinião, o que você acha disso? E aí, passou dos 15 anos, é um adulto conversando com outro adulto, tá? Não é mais na função de mãe. Então, tem um marmanjo de 40 anos, tá com problema, ele senta lá com o pai, com a mãe, vão conversar, trocar ideias e ouvir, mas ele toma a iniciativa. Não é os pais que entram na casa dele e falam, olha, essa mulher que você escolheu não presta, essa mulher é uma vagabunda, essa mulher só está querendo seu dinheiro, blá, 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 blá. Invadir. Ué, pode até ser verdade, mas ele não está vendo. Ele não está preparado para aquilo. Então, a visão sistêmica está baseada no respeito. Respeito entre as pessoas, respeito dos pais em relação aos filhos,
respeito dos filhos em relação, dos homens em relação às mulheres, das mulheres em relação ao respeito. Respeitar o outro, na sua grandiosidade, na sua magnitude, como um ser divino, como um ser espiritual, como uma alma que está buscando também a sua realização nesse planeta, tá? Mais outra pergunta aqui, estamos próximo do horário, vamos terminar às 11 horas, tá? Vamos lá. Na visão sistêmica, os filhos adultos casados que não conseguem prosperar quebram empresas, sempre acabam ter que pedir dinheiro para o pai. Muito bem. Ela está falando das pessoas que não conseguem se deslanchar na vida. São homens e mulheres que têm casamentos complicados, que têm abrem empresas, essas empresas falem, não conseguem lidar com dinheiro, não conseguem lidar com o tempo, não conseguem lidar com a programação de compromissos, chegam sempre atrasados porque não respeitam o outro, não estão nem aí com as pessoas, e quando se metem em negócios, esses negócios tá sempre enrolado, a pessoa quer tirar vantagem, pensa que todo mundo é bobo, só ele é inteligente, e quem é o bobo é ele mesmo. E lá na frente, não dá certo. E aí, volta a depender, às vezes, 40 e tantos anos, volta a morar com o pai, volta a morar com a mãe, volta a pedir dinheiro emprestado para a mãe e para o pai, ou acha que o pai e a mãe têm obrigação de dar dinheiro para ele começar a vida dele. Você vê todos esses grandes milionários, aí começa Silvio Santos, começaram do zero, um deles vendendo em praça pública, né? Lutou, descobriu a sua força. Acho que a gente tem que descobrir a força. E quando nós ganhamos pronto, nós perdemos força. Quem recebe uma herança, ela se acomoda. É natural. A pessoa, tá tudo muito fácil. Ela não precisa mais usar a força dela, descobrir a força dela. A pessoa que recebe tudo dos pais a vida toda, ele não sabe que força ele tem. A força se descobre na dificuldade. A solução, ou a capacidade de solução, você descobre diante dos problemas, diante das dificuldades. Aí sim, você vai ver qual que é a sua capacidade de resolução de problemas. Ok? Mais uma pergunta, vamos colocar isso como a última pergunta. Lúcia, vamos lá. Tem sentido o que se fala num curso de psicanálise, que a paixão dura 11 meses em uma relação, pois diz que é o tempo que o bebê é apaixonado pela mãe? Depois disso seria o amor realidade? Olha, a paixão, ela é fundamentalmente a capacidade que um indivíduo, ou a mulher ou um homem, tem de se relacionar com a ideia que ela tem dentro dela de homem ou de mulher. Então, eu tenho uma ideia de mulher desde pequeno, desde a minha infância, e eu criei essa ideia, e de repente eu olho, escolho uma mulher e falo, ela, vai ser ela. E aí eu projeto naquela mulher a minha ideia, a minha ideação de mulher ideal naquela lá. E aí eu não vejo defeitos nela, porque eu estou relacionando com a mulher da minha cabeça. Normalmente essa paixão dura por volta de 3 meses. Tá? Eu não acho que são 11 meses, não. E o tempo que o bebê é apaixonado pela mãe é mais que 11 meses. Né? A filha ela é apaixonada pela mãe seguramente até os, sei lá, até os 4, 5 anos, só quer a mãe, quer a mãe, quer a mãe, né? Depois vai o pai, vai crescendo, mas eu acho que o tempo da paixão é menor, é 3 meses, depois você começa a ter a realidade. Você começa a ver aquela pessoa como ela é, né?
A Mônica está perguntando se as pessoas, se os pais estão preparando os filhos para a vida, dando tudo para eles. Claro que não, Mônica, porque quanto mais você para subir uma cadeira, se essa criança vai subir uma cadeira e você ajuda ela a subir, está tirando força dela. Ah, ela vai cair. Sim, ela vai cair. Você caiu muitas vezes, se levantou. Ela vai cair, você entra lá dela e fala assim: olha, vamos lá, você vai cair uma vez, vai levantar. Levanta aqui, papai está aqui, mamãe está aqui. Né? Então, dá a força, fazer o filho, a filha descobrir a força é fazer eles entrarem em problemas. Você olha eles diante do problema e você vê que eles estão saindo daquele problema, eles estão conseguindo resolver. Então, eles descobrem a força deles. Assim, eles vão para frente, porque um dia papai e mamãe não vão estar mais perto. E esse filho e essa filha vão estar diante da vida, diante dos problemas. E aí? Aí ela vai querer que alguém resolva o problema para ela, né? Não dá muito certo isso. Não dá muito certo. Por isso que a constelação familiar sistêmica resolve muitas coisas, porque ela traz à tona aquilo que está escondido. Ela mostra não na conversa, não pela razão, mas ela entra pelo lado intuitivo, pelo lado emocional do cérebro, pelo hemisfério emocional, não pelo hemisfério racional. O hemisfério racional é isso, olha, eu vou explicar um problema assim, blá, 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 blá. Isso a gente sabe. Um fumante sabe que o cigarro faz mal. Todo alcoólatra sabe que o álcool faz mal. E eu pergunto, todo pessoa que engorda, ela sabe que está comendo, que vai engordar. O diabético sabe que aquele doce que ele está comendo está matando ele. O fumante que tem problema de pulmão sabe que o cigarro vai matar ele, está matando ele aos poucos. E eu pergunto, consegue deixar de fazer? A pessoa que vai cheirar cocaína, ela sabe que ela está se consumindo, que ela está se matando. Mas é maior. E aí entra a conexão sistêmica. E aí entra a importância da constelação familiar sistêmica para trazer a consciência. E quando amplia a consciência, e isso dói, isso vai gerar uma nova postura. E é isso justamente que nós vimos no módulo 2 do curso Inteligência Sistêmica, onde nós estamos agora aqui conversando com os alunos e tirando as dúvidas. Então, eu começo a me preparar aqui para agradecer a presença de vocês todos. Pessoal também aqui no Facebook que conectou, né? Agradeço a presença de todas as perguntas. Algumas perguntas eu não consegui responder. Se você quiser, pode me mandar também em inbox. E, queridos alunos, próximo sábado e domingo estaremos juntos e as dúvidas que porventura ficarem a gente resolve pessoalmente no módulo 3. Queridas acompanhantes aqui, seguidores no Facebook, espero que você tenha gostado, tenha sido útil para a sua vida e, repito, se ainda tiver algo que eu possa fazer, mande a sua dúvida, escreva lá, poste. Obrigado pela sua presença, pelas florzinhas, pelos coraçõezinhos, tantos aí que vocês mandaram. Eu olhando aqui no computador, aqui no celular ao mesmo tempo, eu fiquei meio esquizofrênico, mas deu para ver alguma coisa. Tenho certeza que alguma coisinha aportou para sua vida. E vamos ver, gostei acabou dando errado e acabou dando certo, tá vendo? Porque não ia ter o Facebook Live, ia ser só no computador. E acabou tendo essa possibilidade. Obrigado, Edneia, né, pelos comentários aí, a presença. A Maria acabou de entrar agora também, todos vocês. Tá bom, queridos? Então, vamos fazer isso. A alma humana precisa de consciência. Consciência precisa da verdade. A verdade, ela está ao nosso dispor, ela está ao nosso alcance. E normalmente não é do jeito que a gente pensa, é de um jeito diferente, como aconteceu hoje. Então a gente tem que estar aberto para lidar com o novo. Ok? Então,
Um beijo a todos aqui, os alunos até sábado de manhã, pessoal aqui em Campinas. E para vocês aqui, queridos e queridas, um beijo e até breve.